Para definir o tamanho do armário, da medida que ele trouxe, dos 2.860, falei para ele, vai ajustar o arremate na obra, então a gente tira de praxe mais ou menos, a gente já costuma deixar os 30 milímetros na altura. Então nós vamos fazer o armário com 2.830, que seria os 2.860 menos 30 de folga, tá? Então vai ser essa medida aqui. Eu vou esquecer esses 30 de folga, só vou lembrar desses 30 de folga quando eu tirar esse arremate. Eu vou considerar 50 milímetros em cima para fixar o arremate, que vai ser colado lá, vai ser ajustado e colado por aqui, que eu posso trocar e substituir isso se der algum problema. Na realidade esse arremate vai ter em 80, mas eu esqueço isso, a gente vai fazer a conta. Isso aqui, o meu armário tem 2.800, entra a base e entra até o final daqui do armário. Definimos que estamos padronizando todas as bases com 100 milímetros de altura. Temos mais a placa de 30, então você tem que marcar isso aqui, ó. Começa a marcar, traça um monte de risco aqui, põe quantas cotas tiver necessário. Isso vai te facilitar na hora de você tirar a tua lista. Então, você já põe aqui 100 milímetros aqui. Nesse caso aqui eu já ponho os 30 milímetros, que é do tamponamento da caixa onde as portas vão entrar. Então eu tenho 30. Lá em cima nós definimos que onde vai receber o arremate do armário tem 50 milímetros, tá aqui, ó. O painelzinho que vai segurar o tamponamento, que vai fechar a caixa em cima, com 30 milímetros, tá aqui, ó. Então 50 e 30. Se eu pegar aqui, quero saber só a caixa de fora aqui, ó, que seria sem os arremates, sem a base, sem o arremate, eu tenho 2.680, que nada mais é que eu tiro 100 da base, eu tiro 50 de cima, 150 milímetros, eu achei 2.680. Quero saber o vão da porta para tirar a lista de cortar. Então eu tiro mais 30 e mais 30, aqui eu achei 2.620, que é o vão da porta. Para achar a medida de corte dessa porta, aí sim entra o kit de rodanas que eu vou usar, tá? Ele optou em usar o RO65, então nós vamos usar o RO65, que tira 35 milímetros. Nós temos a medida de corte da porta. Vocês vão ver, nós temos aqui já a lista de todos isso daí, ó. Aí eu faço um rascunho lateral, mais ou menos, não precisa ser em escala exata, mas ó, alinhe isso, ó. Não é uma coisa, parece, tem muito número aqui, mas parece bicho de 7 cabeças, não é. Aí você vai, o que você tem que colocar nesse corte aqui? É um corte. Imagine eu cortar o armário aqui e virar o armário, eu estou olhando daqui para lá. Eu tenho que fazer esses cortes para saber tirar uma lista. Então, vamos lá, começar por cima, ó. Eu tenho os 30 milímetros, eu tenho o vão, que é os 2.620. Aqui eu só simulei uma prateleira, não vou fazer o desenho do gaveteiro aqui, senão vai encher muito. Então o que eu tenho que colocar nisso? Antes de você fazer os cálculos aqui do recuo daqui e daqui, você tem que saber que arremate você vai usar. Isso aí depende do quê? Depende da placa que você vai comprar. Vamos supor que você comprou uma placa atual, que você não tem uma sobra. Você vai comprar a placa madeirado para fazer as portas. Normalmente você compra uma placa somente de 18, né? Salvo se você precisa usar alguma coisa para usar. Normalmente os arremates a gente faz de 6 milímetros. Só que o que acontece? Ele, no caso, ele ia comprar a princípio de 18 para fazer as portas. Só que ele vai fazer uma porta espelhada e duas portas. Então uma placa de 18 é possível fazer essas duas portas. E daria para fazer o lateral à vista aqui, o painel. Nós temos o painel à vista. Então você tem que calcular isso daí antes de você calcular o armário, porque disso depende, às vezes, se você não fazer esse cálculo, você vai ter que comprar uma placa a mais. E uma placa madeirada custa de 200 a 300 reais. Então a gente fez umas contas rápidas, isso, mais isso. O que você vai usar madeirado? A caixa inteira do armário, as portas e esse lateral à vista. E mais os arremates. Então eu fiz uma conta rápida para saber, juntamente com ele. A gente fez esse aqui mais esse, só que aí eu tinha mais esse arremate, mais esse aqui. Uma placa de MDF não dá para fazer, ele teria que comprar uma segunda placa. Aí eu aconselhei ele a comprar uma placa de 15, por quê? A de 15 eu consigo fazer este arremate, esse painel à vista, que é um engrosso mais de 15. Eu preciso de placas de 15 para fazer
esse enchimento e essa placa. Aí sobrou o que? 15 milímetros para fazer o arremate. Ah, é muito grosso? Não, eu faço um rebaixo na serra para ajustar tudo bem. Então, por isso que eu estou fazendo os cálculos para 15 milímetros aqui, aqui e aqui, ó. Eu dependo disso para o recuo, para manter os 25 mais ou menos que eu deixo, tá? Então, esse cálculo é feito antes de você fazer o desenho, o cálculo. Outra coisa, é importante, quando eu deixo, por exemplo, 25 milímetros recuado aqui e 25 nesse, eu não posso deixar 25 nesse, porque senão eu vou ter as juntas do armário para fazer. O que acontece? Quando eu colocar esse aqui, ó, esse arremate vem aqui, e esse aqui vai parar no topo. Se eu deixar faceando com os mesmos recuos do 25, eu vou ter que ter exatidão no corte. Então o que eu faço? Eu avanço esse arremate um pouquinho para frente, coisa de uns 4 milímetros. Eu acertando esses 4 milímetros, na hora que eu ajustar, se ficar uma pequena fresta, eu não vou conseguir enxergar por causa do meu campo de visão. Eu em pé, a hora que eu olhar para o rodapé, se tiver um espacinho menor, eu não vou ver. Mesma coisa em cima, então por isso que é feito dessa forma. Um detalhe importante, nós temos, ele vai fazer painel, toda a parte externa, ele vai fazer madeirado, e toda a caixa, como é comum fazer, toda a caixa vai ser branco. Então você tem que representar isso no teu desenho para você tirar essa lista. Então essa placa vocês vão ver que é diferente dessa daqui, ó. Essa daqui ela aparece quando abre a porta, só que a de baixo não, porque não é legal você ter na base do armário um dente, vai ter só o dente do trilho normal, mas você fazer essa placa no alto não é legal. Então o que nós fizemos? Nós seccionamos aqui, ó. Deixamos aqui 80 milímetros de espaço para os trilhos. Eu expliquei a ele, o RO65 pode trabalhar com 65 milímetros só aqui, mas ele tem espaço. Falando, não, pode deixar os 80. Falei, vai que futuramente você queira mudar e pôr um trilho melhor, que tem trilhos maiores, então a gente está deixando 80 milímetros de espaço. A profundidade aqui também, ó, ele vai deixar 580 da parte branca, é a parte onde vai estar a caixa do armário, e vai avançar mais 80. Então esse armário total vai ter 660 mais os 6 milímetros do fundo que vai por detrás. Profundidade do armário. O porquê que nós definimos aqui com 580? Defini com 580 e 660. Sempre pergunto ao aluno, ou quem vai fazer o armário, ou até o cliente, tem que explicar bem isso. Antigamente era 530 milímetros ou 53 centímetros, porque todas as placas de compensado elas vinham com 1,60 m ou 1.600 milímetros, dividido por 3 menos corte de serra, dava 53 livre, então por isso que era feito. Só que quando tinha um cliente que tinha terno ou camisa social, roupa social, elas amassavam, então a gente aumentava um pouco. Então de um tempo para cá, agora com o MDF nós não temos esse problema, ele tem 1840, você divide por 3, então dá um pouco mais de 600 milímetros por placa. E outra coisa, todas essas sobras, vamos supor que não desce 3 placas, você usa para fazer outras coisas, prateleira que é um pouco mais fina. Então a gente definiu, como é porta de correr, a gente definiu 580, que seria a área útil, livre as portas, e mais os 80. Então por isso que é definido 580. A prateleira, normalmente eu não deixo rente aqui, então eu tiro mais ou menos uns 4 milímetros na profundidade, porque nunca fica, ou ela fica para dentro ou fica para fora, então a gente já tira. Prateleira, tampo de gaveteiro, essas coisas todas com 576, ou seja, 4 milímetros menor. Então, aí eu represento aqui, ó, onde está achurado em vermelho aqui, ó, é a placa da madeira. Aí essa placa que está embaixo aqui, ó, é uma placa de 140 milímetros, onde nós vamos parafusar e fazer essa emenda, tá? Então ela vai travar as duas, e aqui onde vai receber o trilho e aqui onde vai receber o trilho de cima. Então toda essa caixa, lógico, se você abrir a porta, você vai ver a emenda em alguns lugares. Aqui você vai ver o topo e aqui você vai ver a emenda, coisa natural. Mas como vai o trilho, talvez o trilho esconde um pouquinho isso, mas isso é uma coisa natural de fazer. Se você vai fazer em duas cores, é normal. Faça a caixa branca, porque o MDF é mais barato, e só o externo madeirado, tá? Então feito isso daí, a gente começa a pôr as medidas, ó. Aí eu coloquei aqui que eu vou prender o arremate com essas duas placas, já defino o tamanho, porque quando eu tirar a lista eu vou ter que marcar. Então eu tenho mais uma plaquinha aqui de 80 por 15, que é madeirado, e essa que está em preto aqui, ó,
Pode ser qualquer MDF que você tem aí, que ele não vai aparecer, vai ser filetado à frente. Uma coisa que você tem que prestar atenção antes de fazer tudo isso, não aparecer os parafusos, que nem aqui o aluno está ciente que em algum lugar interno vai aparecer algum tipo de parafuso. Nesse caso aqui não vai aparecer essa parte de cima, por quê? Eu vou prender primeiro tudo isso daqui, depois vai vir lá de cima, depois vai receber o arremate aqui, ó. Aqui no teto onde vai receber o arremate. Afastado 40 milímetros igual a base. Aqui eu tenho duas plaquinhas de 15 por 50, essa vai em pé. Isso aqui é para receber o arremate, que vai ser ajustado na obra. Aqui embaixo a parte madeirada, emendado na parte branca, igual a base, a mesma coisa da base. Então 80 milímetros madeirado e para trás 580. Então essa madeira definir a mesma coisa da base, ó, para facilitar na hora de cortar, 140 por 15. E aqui quando eu montar só eu vou colocar 40 milímetros, mantendo o tamponamento com 30. Então tem todas as medidas aí. Aí o comprimento é só você olhar no corte em planta que você vai ter todas essas medidas para corte disso. Bom, aqui está a base. Como nessa parte aqui não... vocês não vão conseguir ver corretamente, eu fiz aqui ela ampliada. Vocês vão entender melhor como é que é feito o cálculo. Aqui eu só fiz o desenho do arremate que eu vou colocar, que nós vamos colocar lá na obra, que eu vou ensinar o aluno a ajustar. E aqui, aquilo que eu falei, ó, para não aparecer os parafusos em cima, nós vamos parafusar primeiro essa placa aqui, ó, para dar o engrosso dos 30 milímetros do tamponamento na base. Antes de eu parafusar aqui em cima, a gente vai furar. Os painéis vão ser colocados com cavilha, então não precisa de gabarito. A gente põe no local, prende duas prateleiras e a gente simplesmente faz uma furação já. E depois sim, feita essa furação da cavilha no local, cada painel é furado na hora, porque você tem que fazer essa pré-montagem antes. Então você já faz um furo, já põe a cavilha, dá certinho. Aí depois de feito isso, essa base é montada aqui, ó, a grade, e depois por baixo a gente vem parafusa de baixo para cima, não aparece o parafuso interno do armário. Aí sim depois fileta essa frente com as duas grudadas. Isso aqui também pode ser devidamente colada por baixo sem problema nenhum. Então, ó, ele está em tamanho reduzido aqui porque não ia caber. Então, ó, como é que é feito o cálculo? Como eu falei, a caixa inteira onde vai ficar as portas, a gente considera como se fosse um batente. Embaixo a gente não costuma colocar, só vai ficar o trilho por aqui. Então não põe uma placa por cima para não ficar um dente, não fica legal. Você vai puxar as coisas, tem um dente, fica feio. Então a gente secciona aqui os 80 milímetros aqui, onde está em vermelho seria o madeirado e aqui a caixa branca. Tá? Toda essa parte escura aqui, na realidade é o MDF branco. Embaixo pode ser uma placa de qualquer cor de 15 milímetros com 140 milímetros, aqui tem 80. Então passa 60 milímetros, que é para dar estrutura, e ela vai estar devidamente apoiada na placa na peça da base aqui, ó. Porque em portas de correr você não pode ter vão solto, porque as roldanas pesam e ela desregula a porta. Então você tem que calçar tudo isso. Então é feito dessa forma. Aqui nós temos duas. Normalmente eu uso 18 milímetros em pé na base, que são sobras da porta. Ele é um MDF um pouquinho mais grosso, ele fica um pouco mais firme. Então já está todas as medidas aqui, ó. Onde está essa seta, onde vai ser os parafusos, ó, para aqui e para baixo. Sempre deixo daqui para cá 40 milímetros. No caso que ele vai usar um arremate, ele só tem de 15 milímetros para usar, a gente vai arrematar com 15, porque para ele não comprar um de 6. Então aqui já estão todas elas, ó. Nós temos o total, ó, que é 666, que é 660 mais o fundo. Aí o fundo entra na medida. Aqui, ó, essa placa definir com 50, porque eu tenho algumas outras já no armário para cortar com 50, então eu cortei com 50. Então eu mantenho 32 milímetros afastado, aqui, ó, que é 50 menos 18, 32. Então eu coloco as medidas. Aqui na frente 40 menos 18. Aí pondo essas medidas a gente acerta todas elas, ó. Então vai dar 594 por fora, menos 32 menos 40. Menos os 36 milímetros, 558, que é a parte interna aqui, ó. Aqui já está todo marcado. Aqui também, ó, 82 milímetros é o dente que eu vou ter que fazer, porque aqui tem 115 milímetros, mas aqui a gente tem uma placa
Não preciso pôr essa placa direta, são tiras que quase não se usa mais, a gente faz a base. Então, tá um detalhe, ó, o detalhe aqui, ó, vocês vão ver que esse 50 milímetros ele passa um pouco além, lá para o fundo, ó. Que é para quando eu for montar lá na obra, ou aqui na marcenaria, quando eu for colocar o fundo, ele descansa, ele tem um apoio aqui já, ó. A gente parafusa também de baixo para cima, para não aparecer os parafusos, e ele também serve para fixar aqui a placa da base. E ele já serve de apoio aqui, você descansa em cima, já acerta o esquadro, é só pôr os parafusos, então é bem simples de fazer.